E nós chegamos ao fim da nossa segunda rodada de entrevistas com os 5 candidatos ao governo de Mato Grosso. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores dos candidatos. Para encerrar, nós estamos recebendo aqui no estúdio, hoje, no Jornal do Meio-Dia, o candidato ao governo pelo PSOL, Moisés Franz. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez para conversar com o povo, com o eleitor. Candidato, as últimas pesquisas eleitorais mostram aí que a disputa, mais forte, ela se resume aí aos candidatos de 3 coligações. Pedro Taques, Wellington Fagundes e Mauro Mendes, que lidera as pesquisas. Como é que o PSOL, que é o seu partido, participa de um processo eleitoral como esse, tendo lá um índice muito pequeno de intenções de voto, e o senhor atribui isso a quê? Bom, nós acreditamos na pesquisa da urna, no dia 7 de outubro, quando realmente as propostas, os candidatos serão avaliados. Lá sairá a verdadeira pesquisa. Tanto é que nós temos visto circular várias pesquisas pela mídia mato-grossense, cada uma apontando um resultado muito diferente, não sendo que as mesmas elas se equivalem. Tem candidato que está lá em cima, tem candidato que está lá embaixo, e isso aí a gente entende que se as pesquisas fossem desse uma visão correta da real situação, elas deveriam de ser equivalentes. Não é. A nossa grande aliança, a nossa grande pesquisa é com o povo de Mato Grosso, é com o eleitor, e nisso que a gente acredita que no dia 7 de outubro a gente vai ter a real pesquisa da nossa participação nessa eleição. Na avaliação que o senhor faz aí, as pesquisas, então, não são verdadeiras. Não estou dizendo que não são verdadeiras, estou dizendo que elas não refletem a realidade do pensamento do eleitor, até porque tem muita gente indeciso, tem muito voto em branco e nulo, e que isso não está sendo destacado pela grande mídia, que com a quantidade de votos indecisos, de votos branco e nulo, pode mudar totalmente um resultado de uma eleição, que isso precisa ser levado em consideração. É isso que a gente tem visto, tem notado, e que no dia 7 sairá a verdadeira pesquisa eleitoral nas urnas de Mato Grosso. Não tem pesquisa melhor que essa. Os indecisos, então, podem mudar o resultado dessa eleição, contrariando o que as pesquisas estão revelando. Certamente, tamanho é o descrédito do eleitor, nós que temos saído em campo com a militância voluntariada, sem compra de votos, sem cabos eleitorais, apenas com a militância partidária, a gente tem sentido o grande descrédito e a grande rejeição pela política do povo, e nós estamos trabalhando muito para mudar isso, para dizer que o eleitor ele precisa votar, porque ele não indo votar, ele faz justamente o que os políticos corruptos querem, os compradores de voto querem, que é que cada vez menos pessoas participem para que eles comprem menos voto. Nós precisamos conclamar o eleitorado mato-grossense para que no dia 7 a gente possa dar uma resposta, principalmente a essa velha política que impera em Mato Grosso há anos e anos, representada pelos barões do agronegócio, que concentram enormes riquezas e que tem grande parte da população de Mato Grosso vivendo inclusive na miséria hoje nesse estado. Essas coligações maiores, onde os partidos dessas coligações têm maior estrutura, estariam, então, comprando votos. A gente tem denúncia, não temos prova. A gente precisa que as instituições de controle se fortaleçam cada dia mais, inclusive o TRE. A gente tem denúncia de abuso de que tem gente comprando moto, comprando voto, pagando R$50 para carro, 20 para moto, e até cachorro estão adesivando, R$10. Eu estive numa comunidade rural aí que eu achei um absurdo lá. Vi várias e várias denúncias. Infelizmente, quando eu cheguei, já tinham saído e a gente não conseguiu colher prova, porque se tivesse, certamente a gente estaria denunciando. E eu estou falando isso, o eleitor, o povo mato-grossense sabe o que tem de carro adesivado na cidade, e ninguém ia adesivar carro de graça, principalmente desses candidatos que representam a velha política. O eleitor sabe do que eu estou falando. E os candidatos, eles ajudam a patrocinar
esse tipo de trabalho. Muito. Infelizmente, a política nesse país ainda precisa passar por uma reformulação da legislação eleitoral, fortalecimento dos órgãos de controle, do próprio TRE, criar mecanismos de fiscalização. O eleitor, a pessoa comum, ela muitas das vezes não tem condição de de construir uma prova. Agora, o TRE, sim, enquanto órgão responsável por realizar as eleições, tem que ter também os fiscais e principalmente fiscalizar esse derrame de dinheiro que acontece eleição após eleição. E por isso que eu conclamo, eleitor, vai lá, dê seu voto voluntário, acredite em quem faz uma política honesta, uma política correta, para que possamos melhorar esse Mato Grosso, melhorar esse país nosso. Em função dessas críticas que o senhor faz, que o pessoal ele não faz alianças eleitorais. É por isso ou por outras razões? É por vários motivos. O principal é o seguinte: não se coligar com partidos denunciados e envolvidos com políticos envolvidos em corrupção. Tem político que recém saiu da cadeia, está aí se candidatando. Que moral tem esse cidadão para concorrer a um cargo eletivo para dizer que vai representar o povo mato-grossense? As 3 candidaturas que tentam se polarizar, elas se constituíram em apoio de 9 e 10 partidos com o único objetivo de angariar tempo eleitoral, recurso financeiro, para manter essa velha política que impera no Estado, no qual investimentos em área prioritária que o Estado tem que fazer estão aí parados há muito tempo e todos, a grande maioria vem mentindo ao eleitor. Um prometeu construir o pronto-socorro no seu 2º ano de gestão, não fez. Outro está dizendo que não vai pôr 1 centavo na obra do novo Hospital Júlio Miller. O povo está cansado da incompetência, da má gestão, da falta de transparência no recurso. A população, ela quer chegar numa policlínica e ter o atendimento básico, ela quer ter uma educação melhor, uma segurança melhor, e é isso que o PSOL, a nossa candidatura, por entender que nós podemos romper com esse sistema da velha política, nós podemos fazer e chegar junto ao poder com a única aliança que nos interessa, que é do povo, que é do eleitor mato-grossense, para que nós possamos tomar as medidas necessárias com autonomia e sem precisar lotear o Estado a cargos e partidos políticos. Pelo que o senhor diz aí, além das candidaturas aí a governador, a senador, pode ter também candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, que está comprando o mandato com dinheiro público? Grande parte da falta do dinheiro público na saúde, na educação, está estampado na mídia, na grande mídia do Estado do Mato Grosso, até do Brasil, a questão da corrupção, da roubalheira, né? É desvio na SEDUC, é desvio no DETRAN, foi desvio de 1 bilhão no VLT, tudo isso é dinheiro público. É dinheiro público que deixou de entrar no cofre do Estado para fazer saúde, para fazer educação, segurança e principalmente gerar emprego. Que o povo mato-grossense anseia muito por emprego e essa competência do Estado em prover isso ao cidadão do Mato Grosso tem sido drástica. E hoje grande parte dos recursos das campanhas eleitorais, eles são provenientes de recursos públicos, né? É o fundo partidário e o fundo eleitoral, né? Chamado lá de fundão da vergonha. Qual a avaliação do pessoal sobre isso? A nossa campanha do PSOL, posso te dizer que ela está sendo feita e construída única e exclusivamente com o fundo partidário. Nós não temos doações dos barões do agronegócio, de agroindustrial, de banqueiro, de grande comerciante, para que depois nós tenhamos que retribuir favores. O PSOL, ele trabalha única e exclusivamente com a verba do fundo partidário, por entender que nós não podemos receber doações e ficar devendo favores, principalmente políticos. Todos sabem que as composições grandes que aí estão, ao final eles vão lotear os cargos públicos aos partidos que compõem essas coligações. Grandes licitações acabam sendo direcionadas para beneficiar empresas que doaram em campanha dos seus proprietários, e isso aí não pode existir. Nós temos que mudar essa velha forma de fazer política. A política do toma lá da cá, a política do paletó cheio de dinheiro, nós temos que mudar. Nós temos que fazer uma política séria com o voluntário, com o eleitor dando seu voto voluntário para entender que esse partido ele tem que ter responsabilidade e autonomia para fazer as coisas que o eleitor anseia muito, que é mudança. Agora, tudo isso que o senhor coloca aí, de práticas que deveriam ser condenadas nos homens públicos,
os eleitores têm conhecimento. E por que é que eles não têm a capacidade de mudar essa situação? O que é que acontece? Porque existe uma cultura política, nesse país precisa se trabalhar a educação. Educação é o principal patrimônio de um povo. E o povo precisa ser educado para aprender que política não é o toma lá da cá. Política é você escolher quem lhe representa, quem vai fazer uma gestão séria dos recursos do que o contribuinte paga dos altos impostos praticados aqui em Mato Grosso, que é muito caro essa carga tributária, principalmente ao trabalhador, para que isso seja revertido em benefícios à população. Quais são esses benefícios? O que a população mais anseia, que é a saúde, uma segurança melhor, um trabalho, uma geração de renda, uma dignidade, uma rede de proteção social, que o Estado tem a obrigação de prover à população do Estado do Mato Grosso. E o povo, quando vota errado, está votando contra ele mesmo. E na compra de voto, normalmente são comprados os votos das pessoas mais humildes, né? Sem muitos recursos, que é exatamente quem ali na frente vai sentir falta do serviço público, educação, saúde, segurança. Isso tudo é construção de um processo democrático. O Brasil saiu do regime militar nos anos 80, então nós estamos engatinhando ainda na construção da democracia e à medida das eleições vão passando, o povo vai aprendendo. Tanto é que, embora pouco, alguma coisa tem mudado nas eleições. Tem políticos aí, carreiristas de anos e anos, que vão ficando pelo caminho. O povo tem rejeitado. Um dos exemplos é os grandes coronéis da política matogrossense, que todo mundo conhece, que foram ex-governadores, senadores, e que agora se pintam com um discurso de novo. Todos sabemos, principalmente quem é funcionário público. Eu sou 30 anos de carreira funcionário público, eu peguei 2 governos aí que estão apoiando uma determinada chapa que foram um escândalo, uma catástrofe para o servidor público e para o Estado. O servidor público não tinha crédito para comprar um palito de fósforo porque o salário era atrasado 5 meses, um salário ruim, péssimo, ninguém queria ser funcionário público. Isso melhorou com a construção da democracia, da cidadania, que o eleitor foi expurgando esses senhores da política, que embora ainda estejam por aí nos arredores, mas eu acredito que seja por muito pouco tempo. Candidato, além da corrupção na política, um outro tema tem sido também bastante discutido nesta campanha, o empacado VLT. Depois desse período de campanha eleitoral, já existe um consenso aí sobre de quem é a culpa pelo VLT estar parado até hoje? Bom, a culpa é dos gestores que eram responsáveis na época, pelo atual gestor, porque o VLT, eu tenho conversado com alguns eleitores e tenho recebido como resposta de que muita gente anseia por a construção, o término dessas obras. Tem gente que está dizendo que é ao contrário, isso aí é talvez uma infelicidade, uma declaração infeliz, porque uma cidade de futuro, como eu já disse aqui em minha primeira entrevista, ela tem que ter um transporte moderno, nós temos que pensar no futuro. Cuiabá é uma das cidades que mais cresce, chegam pessoas a todos os momentos, a cidade tem crescido, tanto Cuiabá como Várzea Grande. A questão do VLT, existe sim possibilidade, o que precisa, o que eu tenho dito é força de vontade política e competência para se fazer acontecer. Falar que é baboseira, que é isso e aquilo, é questão de você saber gerir um recurso público e fazer realmente. Em nosso governo, o povo querendo o VLT, consultando o povo, sendo aceita a proposta de continuidade, eu, na minha opinião pessoal, eu sou a favor, a gente vai retomar essa obra imediatamente. E no caso da saúde, que é um setor aí extremamente caótico, a população reclama muito, fica sem atendimento, não tem médico, não tem remédio, não tem a cirurgia, faltam os repasses que o poder público tem que fazer aí para os hospitais. Qual é a proposta aí do pessoal? O que é que poderia ou que deveria ser feito para melhorar essa situação? Sim, a saúde, o principal ação de governo do pessoal é reestruturar a rede pública de saúde do Estado do Mato Grosso, trazendo toda a gerência, a gestão para o governo do Estado. Hoje, grande parte da saúde aqui no Estado ela é terceirizada através da OSS, que é uma organização social
que recebe dinheiro público, muito dinheiro público, e presta uma péssima qualidade de serviço à população de Mato Grosso. Nós vamos retomar a saúde pública, fortalecendo os pequenos hospitais nos municípios, os hospitais regionais, criando hospitais polos regionalizados para atender média e até alta complexidade, fazendo um esforço concentrado para que possamos ampliar, inclusive, o orçamento da saúde, firmemente combatendo a sonegação, a roubalheira e as questões, revendo as questões de incentivos fiscais e Lei Candir. O pessoal, ele teria condições de participar ou de disputar em melhores condições essa eleição aqui em Mato Grosso, especialmente a eleição para o governo do estado, se o procurador Mauro, que decidiu sair candidato ao Senado, ele fosse candidato ao governo? Qual a avaliação do senhor sobre isso? Eu acredito que nós estamos no caminho certo, temos a plena certeza que no dia 7 de outubro nós vamos ter uma grande resposta das urnas, no qual o procurador Mauro deve ser o primeiro senador eleito. Porque nós internamente a gente vê essas pesquisas, mas a gente acredita que não reflete a realidade. Ainda tem muito indeciso, muito voto nulo e branco, e que grande parte da população não foi ouvida. 35, 40 municípios, nós temos 141 municípios. Então, nós acreditamos certamente que a melhor decisão tomada enquanto direção do partido, do qual eu faço parte, foi escolher o mesmo para ser candidato a senador. E ele tem perturbado o sono de muita gente. A gente sabe que essas pesquisas não refletem a realidade. A única pesquisa que acreditamos é a pesquisa das urnas e do forte apoio popular. É essa aí que no dia 7 de outubro vai apontar lá o procurador Mauro como um dos primeiros candidatos a senador eleito para o Mato Grosso. E a opção de voto é, sem dúvida, o procurador Mauro. Porque nas primeiras pesquisas, os números dele eram melhores, não eram? Em torno de 20, 21, agora tem caído um pouco mais, né? Essa questão de pesquisa de números é o que eu digo para você. Nós não acreditamos nela, porque cada uma reflete um número. Para senador mesmo, tem senador que estava lá em último, hoje aparece em terceiro. Outra estava em segundo, caiu para quinto. Então, se elas fossem sólidas, fossem realmente confiáveis, todas elas apresentariam-se uma muito próxima da outra. É o que não tem mostrado. Mas com o decorrer da campanha, esses números não podem mudar? Mas continuam da mesma forma. As pesquisas elas não se equivalem, elas se contradizem ao tempo todo. E isso que é. Então, a única pesquisa que o pessoal acredita é lá na urna, e a gente tem recebido um apoio muito grande do eleitorado através de nossas redes sociais, pessoas cada dia mais se ajuntando para nos ajudar, devido pela gente ter pouquíssimo tempo de TV, 10 segundos para senador, 15 para governador, é impossível, é quase difícil você competir com esses partidos aí que se reuniram aí em troca de favores, em troca de coligação e tempo, mas o povo tem demonstrado um carinho muito grande, principalmente na candidatura do procurador Mauro. Nós acreditamos e já ouvimos, inclusive, que tem partido que tem pesquisa interna que a realidade estão dizendo que é outra. Não é essa aí que tem apontado a grande pesquisa aí das mídias que estão colocando no dia a dia. Candidato, e qual a posição aí do pessoal sobre a eleição presidencial aí? Pelo que se vê até aqui e pelo que as pesquisas também estão mostrando, a tendência aí é de que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT, têm grandes chances de ir ao segundo turno. O pessoal avalia de que maneira esse quadro? Bom, nós avaliamos para o eleitor que o nosso candidato é o Guilherme Boulos. É um grande candidato que representa o pessoal a nível nacional, é uma grande militância, é uma grande liderança nacional. Com relação às pesquisas também, que apontam o Haddad e o Bolsonaro, isso demonstra um país totalmente dividido entre direita e esquerda. Uma direita radical e uma esquerda esfacelada tentando se reconstruir. Mas quem vai avaliar isso tudo, o que queremos para o Brasil, para a gente sair dessa crise, para a gente retornar ao crescimento, é você, eleitor. Avalie bem e faça a sua melhor escolha. O pessoal aí, num segundo turno, ele vai com quem? Nós vamos sozinho
Sozinho, não. Eu digo no segundo turno da eleição presidencial. Presidencial, aí depende da direção nacional se reunir e avaliar se vai apoiar alguém. Nós aqui em Mato Grosso, a nossa tendência é continuar seguindo única e exclusivamente com o apoio popular, com o apoio do povo, não apoiando nem se coligando a ninguém. Tá, mas no plano nacional poderia aqui ser o PT, então? Não, porque quem vai decidir isso é a Executiva Nacional ainda em avaliação pós-primeiro turno. Então não tem nada definido com relação a apoio. Candidato, o senhor tem aí 50 segundos para se despedir aí dos telespectadores e pedir o voto ao eleitor. Eu quero agradecer à TV Vila Real por essa oportunidade, a gente conversar um pouco com você, eleitor, pedir meu voto para Moisés França, candidato a governador pelo PSOL, dizendo que você tem o poder na sua mão para definir essa eleição. Não é pesquisa, não é mídia, não é formadores de opinião. É você, eleitor, que pode analisar a vida de cada candidato e definir quem você quer para governar Mato Grosso em 2019. Quero pedir seu voto também para o procurador Mauro, nosso candidato a Senado, número 500, Gilberto Lopes Filho, 505, e todos os nossos deputados federais e estaduais. Eu agradeço a oportunidade, meu muito obrigado e boa tarde. Candidato, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço.